Bom dia a todos, eu sou o Thiago Nunes, estou com o David Damascena e iremos falar hoje sobre a importância do SIG para a Codesal. Em primeiro lugar, o que é o SIG? O SIG, o Sistema de Informação Geográfica, é um conjunto de ferramentas e sistemas de informações que nos permite analisar, armazenar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos, e linkar eles com a localização geográfica, que é uma característica inerente para esses objetos. Esses dados, eles representam a realidade por uma ótica e para um propósito. Ou seja, teremos a visão de algo com um determinado objetivo. E quanto melhor for definir esse objetivo, mais úteis as ferramentas serão para a análise dos mesmos. Com ferramentas, usaremos o QuantumGIS, QGIS 2.8, que é uma ferramenta que nos traz diversas opções de manipulação de dados que iremos tratar ao longo desse vídeo, trazendo todo o contexto do SIG para o nosso estudo. Certo. A gente usou para esse trabalho um estudo das ocorrências de desabamento e incêndio nos bairros do centro, centro histórico e comércio. A gente vai começar falando do uso do QuantumGIS e dessa ferramenta SIG de forma representada em mapas no formato JPEG. A gente pode ver aqui nesse mapa, que foi elaborado pelo QGIS, identificação de feições no próprio programa, que é basicamente a gente realizar desenhos aqui em forma de polígono, ponto, e poder associar a essas feições atributos que a gente pode classificar eles de forma categorizada e de outros modos, a fim de criar uma legenda mais interativa com o interlocutor do mapa e poder permitir uma interpretação melhor dos dados. A gente pode também estar associando camadas do tipo shapefile, que é basicamente criar planos de informações dentro do programa e poder estar associando isso na legenda do próprio mapa, como a gente pode ver aqui. E de modo geral a gente pode ver que isso traz uma agilidade no processamento dos dados, uma precisão de estimativas em relação ao cálculo de área, por exemplo. Nesse mapa aqui a gente quis mostrar áreas que estão desocupadas, como estão mostradas aqui em vermelho, em azul, em verde, e a gente pôde calcular essa área com a utilização da própria ferramenta de forma bastante precisa. E, com fim, a gente pode visualizar melhor os dados, como já foi mencionado. A gente foi a campo e coletou alguns dados e trouxe esses dados aqui para poderem ser analisados. Nesse mapa aqui, a gente, nos locais que a gente foi em busca da informação a respeito da carga de incêndio que esses locais continham. A gente preencheu uma tabela basicamente com esses dados e com um mapa com a utilização da ferramenta do Google Earth, a gente marcou esses pontos e depois no QGIS a gente fez a união dos dados tabulares com as imagens. Essa é uma ferramenta bastante útil no dia de hoje, porque a gente pode permitir esse trâmite de informação tabular com a informação visual aqui do mapa. E esses dados, depois que foram adicionados aqui na ferramenta SIG, a gente pode classificar eles, ordenar eles de forma com a carga de incêndio de forma baixa, média e alta, e pode visualizar isso de uma forma bastante interativa. A gente pode ver aqui no mapa que os pontos maiores a gente conseguiu representar locais onde a gente tem uma carga de incêndio mais alta e pode estabelecer também correlações de forma mais fácil. Por exemplo, a gente pode ver aqui que no centro histórico a gente tem áreas aqui mais propícias a terem incêndios com altas proporções, incêndios locais que têm uma carga de incêndio maior. Nesse segundo mapa aqui, a gente trouxe ele mais na ideia de explorar melhor os planos de informações. A gente, nos dados que a gente coletou, pôde coletar aí informações a respeito se as edificações estavam cuidadas ou descuidadas. E a gente pode mesclar também dados em relação ao ano que essas edificações foram construídas. A gente correlacionou esses dados aqui no mapa, a gente pode ver isso claramente. E daí pode estabelecer algumas relações, como por exemplo, o ano que cada edificação foi construída, se isso tem a ver com o estado que ela está hoje. De modo geral, né, a gente pode ver que isso daí traz uma assertividade nas análises que a gente pode fazer em relação ao trabalho que a gente está disposto a fazer aí.
Outra ferramenta muito útil para o QGIS é o uso de modelos digitais de terreno. O que é isso? Isso é uma ferramenta que nos permite correlacionar o espaço e os dados, e com isso analisar a influência de fatores geográficos nos dados estudados. Então, por exemplo, trouxemos nesse mapa o modelo digital da área de estudo com base na declividade. Então, temos as ocorrências de desabamentos em azul e as ocorrências de incêndio em verde. Podemos perceber, ao analisar o mapa, que existe uma relação muito grande entre as ocorrências de desabamento e a declividade, pois as ocorrências costumam ocorrer nos lugares de maior declividade. Já com relação ao incêndio, não podemos perceber uma correlação tão clara. Ou seja, essa ferramenta nos permite ter uma visão sistêmica dos fatos que estamos analisando, pois nos permite correlacionar todos os fatores que a englobam. E com isso, ao tratarmos de todos os fatores, teremos análises mais assertivas e poderemos direcionar melhor novos estudos. Poderemos analisar que fatores devem ser levados em consideração para a Codesal nesse quesito das ocorrências. Também fazemos análises especiais com fontes diversas a partir de um estudo feito de pontos de risco a partir de 2004. Ao gerarmos essas áreas com raio de 100 metros nesses determinados pontos de risco, poderemos perceber que diversas ocorrências aconteceram após 2004 em locais que já eram determinados como pontos de risco. Portanto, algumas ocorrências poderiam ter sido facilmente evitadas caso tivesse uma análise melhor desses pontos de risco e, com isso, um cuidado maior com essas determinadas áreas. Mais uma vez, a questão da correlação de informações é muito importante, pois diversas dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas justamente por já se saber que eram um ponto de risco e, por isso, demandaram uma atenção um pouco maior. Então, a partir desse ponto de risco, poderemos traçar planos de ação mais efetivos e análises mais aprofundadas de como lidar com cada local e de planos de ações que deveremos ter para evitar mais ocorrências. Então, com isso, concluímos que o SIG traz ferramentas que são bastante facilitadoras para o processo da Codesal, na medida em que elas agilizam esse processamento dos dados, trazendo a correlação entre o espaço que as ocorrências aconteceram com o porquê dessas ocorrências, com como evitar novas ocorrências, além da previsão de estimativas. Então, ao analisar os dados já obtidos, poderemos ter com uma precisão melhor locais de risco, como agir em cada local, e com isso estimar possíveis novas ocorrências e trabalhar para evitá-las o máximo possível. Certo. Como o Thiago mencionou aí, o trabalho da Codesal é muito nesse sentido. Ele não ocorre de forma isolada, e muito pelo contrário, ele ocorre de forma integrada com diversos setores e órgãos, como a gente pode estar aí com o corpo de bombeiros, com lideranças comunitárias, enfim. E de tudo isso que a gente trouxe aqui, acho que a gente acredita que uma das principais saídas da utilização da ferramenta SIGA e do QuantumGIS é poder a Codesal poder traçar ações assertivas em favor da sociedade. Desde ter um trabalho mais direcionador com o corpo de bombeiros no intuito de prevenir ocorrências de incêndio aí de altas proporções, como a gente analisou ali no quadro de carga de incêndio, desde direcionar melhor os trabalhos das lideranças comunitárias no intuito de treiná-las para poder evitar desastres de desabamento, como a gente trouxe aqui. Esse foi o nosso trabalho. Esse trabalho foi realizado pelos alunos de geoprocessamento, com a professora Patrícia Lustosa, e a gente é da turma T02 do semestre 16.2. Obrigado.